A gente já vai começar com um VT, a gente vai colocar no ar uma matéria mostrando um pouquinho o que aconteceu durante o final de semana, que ficou aí uma troca de farpas entre o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o Jair Bolsonaro, que é o presidente da República. Vamos dar uma olhada. O desgaste começou na semana passada com uma troca de farpas entre Rodrigo Maia e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, por causa da tramitação do pacote anticrime enviado à Câmara. O mal-estar aconteceu depois que Maia foi atacado nas redes sociais por partidários do presidente e pelo vereador Carlos, filho de Jair Bolsonaro. Descontente, o presidente da Câmara chegou a dizer que deixaria o papel de articulador da reforma da Previdência e fez críticas pesadas ao governo. É importante que o governo acerte na articulação e ele não pode terceirizar a articulação como ele estava fazendo. Quer dizer, transfere para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, uma responsabilidade que é dele. Em discurso no Chile, o presidente Jair Bolsonaro admitiu estar preocupado com a aprovação do projeto, mas disse que agora a responsabilidade é do Congresso Nacional. A responsabilidade do momento está com o parlamento brasileiro e eu confio na maioria dos parlamentares que essa não é uma questão de governo, Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de Estado. Bolsonaro disse ainda que os ruídos que afetam o andamento de propostas do governo são provocados por quem não quer largar o que chamou de velha política. O que é articulação? O que está faltando eu fazer? Eu pergunto para vocês, o que foi feito no passado? Eu não seguirei o meu destino de ex-presidente, pode ter certeza nisso. A velha política está me pressionando, estão me pressionando. Então ele precisa assumir essa articulação, porque ele precisa dizer o que é a nova política. Rodrigo Maia, nunca o critiquei nas mídias sociais. Não, eu não o critiquei, nada disso aconteceu. Eu não sei por que ele, de repente, está se comportando dessa forma um tanto quanto agressiva no tocante à minha pessoa. O presidente da Câmara voltou a rebater Bolsonaro e criticou a forma como o presidente usa as redes sociais. Você pode pesquisar os meus twitters e os twitters do presidente e do entorno do presidente para você ver quem está sendo agredido nas redes sociais. Na Câmara, as mudanças na aposentadoria mal começaram a andar na Comissão de Constituição e Justiça, a primeira etapa da tramitação. O relator do projeto só vai ser indicado nesta semana. No próximo sábado, o presidente Jair Bolsonaro embarca para Israel. Antes, quer ter certeza de que as sucessivas crises que ameaçam a aprovação da reforma da Previdência foram superadas. Bolsonaro vai ter uma semana inteira para tentar compor a base do governo e reconquistar o apoio do presidente da Câmara. Ô Zezé, no começo do programa você falou que tinha entendido um pouco o que o Bolsonaro quer com isso, né? O que o Bolsonaro quer fazendo isso, tendo essas trocas de farpas? Só para lembrar, né, Zezé, que hoje já teve uma reunião aí de algumas lideranças do governo e agora o clima já é amenizar um pouco o discurso para tentar apaziguar os ânimos. O que está acontecendo, Zezé de Lima? Olha, na minha opinião, finalmente a ficha caiu. Até sexta-feira eu achava que o Bolsonaro não estava entendendo nada, era um burrão, para falar a verdade. E a partir de sexta-feira, quando ele diz aquilo, a minha parte, a reforma que o governo quer é essa. O projeto está na Câmara e eu não vou dar cargo e eu não vou liberar emenda nenhuma para que esse projeto tramite e seja aprovado. Todo mundo sabe da necessidade de uma reforma da Previdência. Então, a minha proposta é essa. É dura, não concordo, não gostaria de fazer uma reforma dura, sim, porque sei que é impopular, mas eu tive a coragem de apresentar esse projeto. Agora, o Congresso é que tem a coragem de dizer o que ele não quer desse projeto ou se ele vai com esse projeto inteiro. Em tese, eu comecei a entender o quê? Essa relação, por exemplo, que eu me lembro, quando o prefeito de Campinas mandou um projeto de atualização do mapa de valores aqui dos imóveis de Campinas, uma coisa extremamente impopular, para conseguir aprovar, o que ele fez? Ele deu cargo, ele ameaçou que se não aprovasse ele ia tirar cargo. E aí, nessa base, os vereadores simplesmente aprovaram o que o prefeito mandou sem mexer em nada. Nos ferraram de verde e amarelo. E a sensação que eu tenho é que esse movimento o Bolsonaro não vai fazer.
sabe? Assim, não vou te dar cargo para você votar comigo, não vou te dar nada. Vocês aí no Congresso analisem e vejam. As lideranças aí, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, as lideranças do governo na Câmara, no Senado, têm tanta noção quanto a equipe econômica e tanto quanto eu, de qual é a necessidade e vamos fazer aquilo que a gente quiser. Agora está com vocês. Foi isso que eu entendi. É correto? Não sei. Vai dar alguma coisa? Não sei. Vamos quebrar? Pode ser que a gente quebre, porque o Congresso não vai fazer nada, mas a responsabilidade ele vai jogar na mão do Congresso nesse sentido. Eu começo a entender isso. Essa jogada dele. Não sei, foi isso que o brasileiro escolheu, pediu que isso que é feito aqui na Prefeitura de Campinas, é feito no Estado e sempre foi feito no governo federal, não seja mais feito, e nós vamos ver aonde que a gente vai entrar nisso daí. Pode ser que a gente entre no pior lugar dos mundos. Pode ser que, de repente, não. Eu acho que é o desconhecido. É para isso que a gente caminha. Rose, como você vê essa queda de braço entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia? Eu acho assim que o Rodrigo Maia, eu li a entrevista dele no Estadão, vocês também devem ter lido, caiu a ficha dele no sentido de que ele estava abraçando a Previdência, a reforma, e segundo o próprio Rodrigo, ele falou assim, bom, eu estou ficando com o ônus e o governo vai ficar com o bônus. Se for aprovado e for um sucesso, dividimos. Se for um insucesso, não for aprovado ou sair muito mudada essa reforma, a derrota é toda minha. E aí o Rodrigo Maia pegou e falou, olha, eu sou o presidente da Câmara e tenho que tocar a reforma, ou seja, eu tenho que viabilizar que ela possa ter tramitação. A aprovação e a angariar os votos é uma atribuição do líder de governo. Por quê, Zezé? Porque a reforma não é do Congresso. A reforma é do Palácio. Então, se quiser que aprove essa reforma, porque o projeto, quem fez, quem está pilotando esse projeto é a equipe econômica do presidente da República, do Jair Bolsonaro. Então, quem tem que vir fazer a defesa desse projeto é o Executivo e não o Legislativo. Eu até entendo isso que você colocou, mas é exatamente isso que o Maia não quer. Ele não quer ser o autor. Ele falou, olha, a reforma, teve um encontro ontem com os deputados e ele quer diminuir um pouco essa temperatura, essa briga que teve com o Palácio nos últimos dias. Ele disse, a reforma da Previdência, ela está acima dessa briga nossa. Foi o que ele colocou. Por quê? Porque é importante para o Brasil e para o desenvolvimento do Brasil. Mas eu não quero ser a cara da reforma, no sentido de representar o governo. E o governo, Zezé, por outro lado, tem uma série de dificuldades. Ontem, o líder do PSL se reuniu com o Bolsonaro. No período da manhã, ele soltou um monte de WhatsApp lá no grupo, dizendo e falando mal que não vai ser a velha política, a nova política. E isso causou um certo constrangimento e uma raiva lá no pessoal da base. Aí, à tarde, ele deu uma amenizada no discurso. Ou seja, o Bolsonaro, ele vai ter que arrumar várias namoradas, como o Rodrigo Maia colocou no Congresso, porque o Bolsonaro falou que a briga dele e do Maia era uma questão de namoro, né? Aí o Maia falou assim, não, ele não tem que me cortejar, porque eu sou favorável à reforma. Então, pode me deixar para o final da fila. O que ele tem que fazer é ter um caso com várias namoradas para poder convencê-las da reforma da Previdência. Então, eu estou entendendo que ele quer tirar o protagonismo dele e deixar com o governo. Por quê? Porque o governo fala assim, essa reforma não é o que eu gostaria de fazer, mas ela é necessária para o Brasil não quebrar. O governo tem que assumir isso.